Isso te dará a certeza da sua salvação de uma forma que você nunca mais irá duvidar dela. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus e a única coisa que eu te peço é para que você já deixe um like nesse vídeo aqui, para que ele possa engajar e alcançar mais almas. Talvez você seja um cristão que já foi batizado há algum tempo, vai à igreja, lê a Bíblia, ora, mas mesmo assim você tem dúvida a respeito da sua salvação. Você não consegue ter aquela certeza que você foi salvo em Cristo Jesus. Isso por conta de diversos motivos. Pode ser porque você ainda não conseguiu vencer algum pecado que você acha que você já deveria ter vencido, ou mesmo por se sentir diferente de alguma forma. E aí você acaba tendo essa dúvida a respeito da sua salvação. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar 3 sinais que acompanham a vida de toda pessoa que foi salvo por Cristo Jesus. Então, se você enxerga esses 3 sinais na sua vida, com toda certeza você foi salvo em Cristo Jesus. O primeiro sinal é que você crê em Jesus Cristo. Isso é óbvio, né? Você crê na obra redentora de Cristo Jesus. Olha o que está escrito em Romanos 3, do versículo 23 ao 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O verdadeiro salvo crê em Jesus e na sua obra redentora. Ele crê que é por meio da graça que foi derramada sobre a vida dele que ele foi salvo. Não foi por obras, não foi por esforço próprio, mérito próprio, mas sim e única e exclusivamente a obra de Cristo Jesus na cruz. Se você é um crente que crê nessa obra de Jesus, que Jesus se entregou por você, que é por meio dele que você foi salvo, que ele é o salvador da sua vida, então, cara, isso é uma evidência fortíssima da sua salvação, porque não tem pessoas que foram salvas que não creem na obra redentora de Jesus. Se você crê, você é um salvo em Cristo Jesus. E deixando claro aqui, não é somente crer que Jesus existe, tá? Não é isso. É crer na obra de Jesus, na obra redentora, que ele foi, veio ao mundo, morreu por você naquela cruz e assim derramou sangue pela sua vida, pagando o preço dos seus pecados e te salvando. É isso que é crer em Jesus de verdade. O segundo sinal de um verdadeiro salvo em Cristo Jesus é que ele não vive mais no pecado. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vitor, isso significa então que eu nunca mais vou pecar depois que ser salvo? Que eu não vou mais cair em pecado? Não, na verdade não. A Bíblia deixa bem claro que mesmo após a nossa conversão, mesmo após a nossa salvação, de entregar a nossa vida a Cristo Jesus, nós somos suscetíveis ao pecado. Isso significa que sim, nós podemos cair em pecado. Mas a diferença de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro cristão, para um não cristão, é que ele vai lutar contra o pecado. Ele é aquele cristão que quando cai em pecado não se sente em paz, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, convencendo ele da justiça de Deus e do pecado que ele fez. Ou seja, se você é um cristão que trava suas lutas contra o pecado, que está lutando contra o seu pecado, às vezes é até um pecado de estimação que está um tempo na sua vida, mas você não abriu mão de lutar contra ele, você continua lutando e sempre que você cai, você se arrepende, você sente um peso, você sente que você fez a coisa mais absurda do mundo, você não se sente em paz com aquilo, o Espírito te perturba quando você cai em pecado. Isso é um fortíssimo sinal da sua salvação, isso é um fortíssimo sinal de que você é um crente verdadeiro, porque uma pessoa que não é salva em Cristo Jesus, ela não tá nem aí para os pecados dela, ela simplesmente vive pecando, ela simplesmente vive no pecado, como disse o versículo. É isso que é viver no pecado, é quando você simplesmente se entrega, não luta contra o pecado e ama o pecado. E o terceiro e último sinal é a testificação do Espírito Santo de Deus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que seria essa testificação do Espírito? É quando você tem uma certeza espiritual, ou seja, é um elo espiritual, é um laço espiritual, é um pertencimento espiritual a Deus, que você sente que você está ligado a Ele espiritualmente de alguma forma. Vai muito além de uma convicção racional sobre a existência de Deus. É como se você se sentisse cuidado por Deus, se pertencesse a Deus como filho espiritualmente. Você vê como Deus age espiritualmente na sua vida, os livramentos que Ele faz na sua vida, você sente que você faz parte de um mundo espiritual com Deus agora. Isso acontece porque o Espírito Santo que Deus te deu, que habita dentro de você, está testemunhando que você é filho de Deus, está testificando ao seu espírito que você é um filho de Deus. Então, se você sente esse elo espiritual que você tem com Deus, que vai muito além dessa compreensão física, racional da sua mente, isso é um fortíssimo sinal que você é um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Então, se esses 3 sinais acompanham a sua vida,
pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, porque você foi salvo por Cristo Jesus, não precisa duvidar mais. E vale lembrar aqui que duvidar da sua salvação não é pecado, tá bom? E também não vai tirar a sua salvação. Uma vez que você foi salvo através da graça que há em Cristo Jesus, você permanecerá salvo pro resto da sua vida pela eternidade, tá bom? Então não é porque você caiu num pecado ali, que você deixou de fazer algo ali que agradasse a Deus, que significa que você não é salvo ou que você perdeu a sua salvação. Salvação não se perde, tá? Isso pode ser um tema para um próximo vídeo, tá bom? Que eu posso fazer no canal. Mas no mais é isso. Se você tem esses 3 sinais na sua vida, se considere um salvo em Cristo Jesus e tenha plena certeza da sua salvação. Tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreve já para acompanhar mais vídeos como esse, tá bom? Que vão edificar a sua vida. Também já deixa aquele like e um comentário sobre algum assunto de algum vídeo que você queira que eu faça aqui nesse canal. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.